Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Profecias da Consumação da História. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro será o julgamento e a salvação. Em segundo lugar, vamos falar sobre Cristo, o centro da história. E em terceiro lugar, vamos falar sobre o fim da história. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O juízo final, ou julgamento perante o grande trono branco, será um rígido julgamento onde todas as pessoas de todas as eras que não aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, portanto, o rejeitaram como Salvador e Senhor, os não salvos, comparecerão diante do Supremo Juiz para receberem o justo juízo de condenação eterna. E isso nós podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 11 a 15, que diz o seguinte: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tempo e local do juízo final. O julgamento perante o grande trono branco se dará logo após o reino milenar de Cristo. E a Santa Bíblia não menciona o local, se será no céu ou na terra, pois ambos fugiram da presença de nosso Senhor, não se achando lugar para eles. Qual é o propósito do juízo final? Deus, no final dos tempos, de forma implacável, aplicará a sua justiça com uma severa sentença de condenação eterna àqueles que o rejeitaram como seu Deus. E também há uma tão grande salvação no Senhor através de seu sacrifício na cruz. E ao mesmo tempo, ele também destruirá e consequentemente banirá todo o mal a partir da desobediência de Satanás no céu e a dos homens na terra, desde o dia da queda de Adão e Eva até o último dia na terra. E na carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 ao 11, diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor,
para glória de Deus Pai. Os agentes deste juízo final. Jesus será o supremo juiz, que irá presidir o julgamento perante o grande trono branco. Todos os mortos de todas as épocas que morreram fisicamente, sem um ato de arrependimento dos seus pecados e de aceitação de Cristo como seu Salvador e Senhor, ressuscitarão em um corpo não glorificado, esvaziando o Hades, inferno, para serem julgados e sentenciados à condenação eterna. Uma observação importante a fazer é que na segunda ressurreição, no final do milênio, haverá a ressurreição dos salvos em Cristo Jesus, em corpos glorificados, para a vida eterna, que morreram fisicamente no milênio. Porém, estes não farão parte do juízo final, pois este julgamento é somente para os não salvos de todas as eras da humanidade. Passemos agora a esclarecer quais são as etapas da sessão judicial do julgamento perante o grande trono branco. Em primeiro lugar, haverá a apresentação dos não salvos em Cristo diante do Senhor no trono branco. Os mortos de todas as épocas, ressurretos em um corpo não glorificado, se apresentarão diante do Supremo Juiz, que está assentado no grande trono branco. Como segunda etapa, haverá a abertura do livro das obras dos homens. O julgamento começará e para cada homem que se apresentar diante do grande trono branco, será aberto um conjunto de livros, onde estão registradas todas as obras e até mesmo pensamentos deste homem durante toda a sua vida na terra. Estes livros testificam a má conduta moral daquele homem, o seu não arrependimento de pecados e o seu não reconhecimento de Cristo como seu Salvador e Senhor, enquanto esteve vivo na terra. Como terceira etapa da sessão judicial do julgamento, perante o grande trono branco, teremos a abertura do livro da lei. Jesus é um justo juiz e demonstrará àquele que cometeu pecados que a base espiritual de seu julgamento tem como parâmetro os preceitos divinos exarados na Bíblia Sagrada. Como quarta etapa desta sessão judicial de julgamento, teremos a abertura do livro da vida, testificado que o ímpio não cumpriu a lei de Deus e nem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, ainda assim o seu nome será buscado entre o nome dos salvos inscritos no livro da vida. E como o seu nome não estará registrado no livro da vida do Cordeiro, este receberá o justo juízo de condenação eterna. Em quinto lugar, e último, a sentença dos ímpios. A sentença dos ímpios será a condenação em sofrimento eterno, no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Portanto, estas etapas do juízo final, ou seja, do julgamento, nós lemos no texto de Apocalipse, capítulo 20, do versículo de número 11 até o versículo 15, onde lá estão delineados todos estes pontos estudados até agora, com relação ao tempo e local do juízo final, o propósito do juízo final, os agentes desse juízo e as suas respectivas etapas. Estudando agora o item 2 da lição, Cristo, o centro da história, Jesus, anunciando o reino de Deus,
ele quebrou todos os paradigmas de domínio político, religioso, econômico, social de sua época e das épocas vindouras. Então, as autoridades eclesiásticas e políticas, vendo em Jesus uma ameaça de libertação do povo quanto a estes domínios já instalados, e vendo também a cada dia Jesus arrastar multidões a segui-lo, procuraram então matá-lo de forma a anular a sua influência e a de seus discípulos diante do povo. E aí houve julgamentos contra Jesus. Pelo menos 4 julgamentos são registrados na Bíblia Sagrada contra Jesus, aos quais podemos citar o julgamento religioso de Jesus por Caifás. Neste contexto, Jesus é submetido a um julgamento religioso com testemunhas falsas e para incriminá-lo, o induziram a proferir que era o Filho de Deus. E Jesus, ao proclamar esta verdade, passou a ser acusado de blasfêmio e o agrediram fisicamente. Estes escarnecedores não provaram o contrário do que Jesus dissera e discricionariamente o colocaram na condição de réu, de morte, e o levaram perante a Pôncio Pilatos para um julgamento político romano. O julgamento político de Jesus por Pilatos. Pilatos interroga Jesus e não vê nele nenhum argumento ou prova política de que Jesus incitara o povo a não pagar tributo ao Império Romano e muito menos provocar uma rebelião armada, pois o argumento de que ele era o Cristo, Filho de Deus, não implica nenhum crime contra Roma, sabendo que Jesus era da Galileia, pertencente à jurisdição de Herodes. Pôncio Pilatos envia Jesus para ele. O julgamento político de Jesus por Herodes, o terceiro julgamento. Apesar do interrogatório feito por Herodes a Jesus e das falsas acusações dos sacerdotes e escribas, Herodes não encontra nenhum fato político de condenação, porém trata Jesus com desprezo, escarnece-o e devolve-o a Pilatos. E aí vem o julgamento político e religioso de Jesus por Pilatos, fechando aí os julgamentos realizados contra Jesus. Pilatos, na condição de agradar politicamente e religiosamente a multidão, apesar de não encontrar nenhuma culpa em Jesus, mesmo advertido da inocência de Jesus por sua mulher, covardemente num gesto simbólico, lava as mãos, querendo demonstrar que se eximia da condenação de crucificar a Jesus e entrega Jesus aos soldados para crucificação a pedido do povo, cuja escolha de libertação recaíra no homicida Barrabás, pois em ocasião de festa da Páscoa era-lhe forçoso soltar-lhe um detento. E, portanto, agora Pôncio Pilatos entrega Jesus à crucificação. Jesus não foi entregue à morte por causa da ganância de Judas, nem pela inveja dos religiosos, e nem pelo temor de Pilatos, mas pelo amor do Pai aos seus filhos. Jesus se entregou à cruz espontaneamente e foi crucificado para salvar a humanidade de seus pecados e prover a vida eterna aos que creem. Pois Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e nos dando a oportunidade de ressuscitarmos para a glória eterna nos últimos dias. Shalom Adonai. Mas qual é o significado da morte de Cristo na cruz do Calvário?
A morte de Jesus na cruz era o centro de sua missão. E Jesus tinha a plena consciência de sua missão. Jamais poderemos conhecer a Cristo se primeiro não tivermos a compreensão plena do que ocorreu na cruz. Foi de forma voluntária e por amor que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós, para que fôssemos conduzidos a Deus. E por ter sofrido a nossa morte, Ele carregou sobre si os nossos pecados numa nova e perpétua aliança. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. O propósito da crucificação, morte e ressurreição de Jesus foi vencer a própria morte física, num primeiro momento, materializado pelo túmulo vazio, mas principalmente vencer os grilhões da morte espiritual. Um Deus que se fez carne, habitou entre nós e derramou o seu precioso sangue pela remissão dos pecados de toda a humanidade e de forma universal. Jesus, demonstrando seu infinito amor para conosco, se deixou ser crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou, consolidando plenamente a nossa salvação da morte, da mais profunda sepultura, a justificação de nossos pecados diante de Deus, nos redimindo para nos reconciliarmos e termos um corpo glorificado igual ao dele. Nossa grande esperança foi relatada por Paulo na sua carta aos Coríntios, que tipifica a nossa majestosa vitória sobre a morte, onde um dia viveremos plenamente e em abundância com o Senhor Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 50 a 57, diz assim a palavra do Senhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes da obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Passando agora para o item 3 da lição, nós vamos falar sobre o fim da história. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele contempla uma visão deslumbrante de uma grande cidade descendo do céu, uma santa cidade celestial, que tem a glória de Deus, preciosa e magnífica, chamada a Nova Jerusalém, sendo esta uma cidade real, visível, palpável, de uma formosura inigualável, cujo artífice e construtor é o próprio Deus. É nesta cidade que os cristãos vão morar por toda a eternidade. Apocalipse, capítulo de número 21,
versículos 2 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Portanto, aqui nós observamos nesta visão do apóstolo João as características da Nova Jerusalém. E João teve um grande desafio para descrevê-la e, portanto, usou de uma simbologia própria, segundo o seu conhecimento e linguajar de sua época. E nesta descrição nós podemos mencionar que a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, a nossa futura morada, terá, quanto à sua identidade, o governo do Senhor Jesus, como habitantes, será habitada especialmente pelos santos, que foram lavados e purificados no sangue de Jesus. Quanto ao seu aspecto construtivo, a cidade terá dimensões aproximadamente de 2.200 quilômetros de medidas iguais para o comprimento, altura e largura. Os fundamentos das cidades será sobre 12 camadas diferentes de pedras preciosas. As muralhas da cidade cercará o perímetro por um muro de aproximadamente 65 metros de altura, feitas de jaspe. As portas da cidade serão em número de 12 portas de pérolas, 3 em cada lado da cidade, sendo cada porta guardada por um anjo. E o material da cidade é feita de ouro puro, transparente, semelhante a vidro límpido, com fulgor semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E quanto à sua infraestrutura, terá edificações, ruas, praças e o santuário. Terá um sistema de iluminação sem precisar do sol ou da lua, ou de usinas produtoras de energia, pois a própria luz será o Senhor Jesus que vai iluminar a cidade. E o sistema de abastecimento de água também não será preciso, pois terá um rio celestial de água pura e límpida, que é da vida. E por último, um sistema de produção de alimentos. A Nova Jerusalém, ela é autossustentável, pois possui abundância de alimentos para uma vida saudável e abundante. Portanto, aí está todas as características que a Bíblia menciona
tanto no capítulo 21 como no capítulo 22 do livro de Apocalipse, da cidade da Nova Jerusalém, nos seus mais variados aspectos. Concluindo a aula de hoje, nossa grande esperança é a volta de Jesus Cristo, para vivermos eternamente com Ele e assim contemplarmos a santa cidade onde vamos morar, a Nova Jerusalém. Porém, o nosso maior prazer será o de estar sempre na presença de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.